Eu sou Reginaldo Luiz Cardoso, eu sou fotógrafo e urbanista. Já estou fazendo fotografia já tem uns 14, 15 anos, né, profissionalmente. Antes eu era amador, etc., ou melhor, fuçador de fotografia. E a minha história com a fotografia, ela não é nova, né? Eu sou um fotógrafo autoral, não quer dizer o seguinte, que eu não faço foto de casamento, foto de batizado, retratos, etc., né? A minha questão é basicamente pensar na questão da estética e talvez mesmo um registro antropológico. Bem, eu nasci em Ouro Preto, né? E uma coisa muito interessante da minha história é que meu pai era um alfaiate, um bom alfaiate, um excelente alfaiate, e foi reconhecido por isso. E, ao contrário de todos os pais, né, naquele momento, que achavam que os filhos deveriam ser o médico, ou o advogado, ou o engenheiro, ele achava que eu devia ser artista. Quer dizer, enfim, não definia bem o que era esse artista, mas enfim, ele achava isso maravilhoso. E apareceu em Ouro Preto, até que foi criado em Ouro Preto em 1968, 1970, a Fundação de Arte de Ouro Preto. E eu me matriculei novo, com 7 anos, né, e fui fazer. Eu já desenhava muito, quer dizer, essa foi uma das questões que que fez que as pessoas me levassem a essa escola. E foi lá que eu descobri a pintura. Eu fiquei fascinado com a pintura. Eu estava numa aula infantil e um dia a professora Ana Amélia Rangel, ela me perguntou assim: acho que você está bem avançado aqui em relação... O meu marido dá aula de pintura para adultos. Se ele te aceitar, você topa ir para a aula dele? Eu falei, tudo bem. Né? O marido dela era o Nero Nuno, né? E eu fui para a aula do Nelo, ele mostrei a minha produção, e ele disse: isso tem mistura muito branco, está muito diluído. Nós vamos usar agora tintas mais fortes. Vamos usar os cromos, vermelho, verde, amarelo. E eu me lembro paralisado diante desse quadro, dessa primeira aula, etc. Foi aí que eu entrei e comecei a sentir essa necessidade, né? A arte é uma necessidade. Você faz porque é necessário, né? Para você, para o seu caminho, por aí vai, né? O grande fato que aconteceu nesse início aí foi que eu estava fazendo uma obra em casa, um quadro em homenagem ao Nelo, e no dia que eu acabei esse quadro, eu fui levar para ele, a tinta estava molhada ainda, etc. E eu levando esse quadro, no meio do caminho, encontrei com um colega, ele falou assim: onde você está indo? Eu estou indo levar esse quadro, mostrar para o Nelo. Você não soube, o Nelo faleceu essa noite. Então, foi um impacto muito grande, né? Eu lembro de eu voltando para casa, carregando esse quadro, depois foi adquirido por uma outra pessoa, etc. Mas aí teve um corte. A partir dali, houve uma mudança na minha vida. Eu entrei para a escola, eu fui fazer escola técnica, fiz faculdade, etc., deixando um pouquinho de lado essa arte. Mas ela sempre aparecia. Eu continuei desenhando, continuei pintando em casa, mas é como se fosse um hobby. E a partir no final da década de 80, através do Daniel Cury, que hoje é um fotógrafo que está radicado na Filadélfia, né, eu redescobri a arte através da fotografia. Né, e foi com ele, então, que eu fui descobrindo uma nova maneira de me expressar artisticamente, né, e através dele eu comecei a ver que se podia fotografar outras coisas, além de paisagem, além de pessoas, mas você poderia pensar no mundo dos objetos, né? Pensar de uma maneira abstrata, fazer fotografia. A fotografia não é uma decupagem da realidade.
se ela for apenas decupagem da realidade, ela não é arte. Ela tem que ir além, né, desse momento. E, a partir daí, eu fiz alguns trabalhos com o Daniel e a partir de 2000 eu comecei a investir de fato em fotografia, a traçar um rumo. Aí fiz uma exposição em 2004, 2006, 2008 fiz uma exposição no Rio. E nesse momento, foi na exposição de 2006 que eu senti que eu já estava pronto, né, para mostrar o meu trabalho para o mundo, para as pessoas, né, porque naquele momento eu achei que eu já tinha desenvolvido a minha poética, né. Hoje se fala muito em poética, né, e às vezes não se discute muito, né, o que é isso, ou podemos até chamar de estilo, né, mas a poética é a questão, qualquer pergunta que o artista faz para o mundo. Né, o que incomoda ele? E se incomoda, como é que ele responde isso através da arte? Né? Como é que ele vai se posicionar no mundo, né, diante dessa questão? Quer dizer, os temas podem variar, mas a poética ela é desenvolvida, ela depende de toda uma trajetória, de um repertório que você vai acumulando com o tempo. O que é a fotografia para mim, né? O que é essa fotografia autoral? Eu tento estabelecer uma relação entre a minha possibilidade de ver o mundo e a cidade. O meu grande tema é a cidade, né? Ou seja, dificilmente alguém vai ver uma foto minha do campo, no rural, etc. Porque o meu meio é urbano, né? É o lugar onde eu me sinto bem, é o lugar onde eu venho estudando há vários anos enquanto urbanista. Acho que toda a questão, né, que está na minha fotografia são as questões da cidade, né? O que é viver na cidade, como é que estar junto, como é que são essas questões, como é que se pode se deslocar na cidade, como é que se pode pensar a cidade, como se pode ver a cidade, né? Porque o meu método de trabalho, por exemplo, é muito de flanar, né? O flaneur, né? É andar por aí, né? E a maneira como a gente pode se apropriar de uma cidade é andando por ela. Não existe outra maneira de se apropriar de uma cidade a não ser andando por ela, né? E andar por ela de uma certa maneira, ir percebendo a cidade de uma outra maneira, os fragmentos, né? Vendo coisas que, às vezes, o cotidiano, duro, não te deixa ver, né? Então, esse flanar, esse fotografar, né? Os temas vão aparecendo, às vezes são pessoas, às vezes é o fim do dia, às vezes é um rio que aparece, às vezes são árvores cortadas, quer dizer, o tema vai aparecendo, depende muito do dia, da hora, etc. Então, o meu método de trabalhar é esse, né? O tema é a cidade e as questões são as mais variadas possíveis, né? E uma coisa importante dizer eu tenho muita dificuldade em fazer a fotografia de rua, com pessoas, né? Eu acho que é um negócio muito complicado você abordar, é muito invasivo, né? A Susan Sontag, ela fala muito disso, que o fotografar é um ato violento, né? E muitos autores também falam da questão da fotografia. A fotografia é uma caça, né? Além da minha dificuldade em lidar com a fotografia de rua, um tema também que sobrepassa todo o meu trabalho é a questão da solidão na cidade, né? A maior parte da humanidade hoje, a ONU já reconhece, vive em cidades. E viver em cidades é lidar com a solidão, né? Não é a solitude, não é viver bem consigo mesmo, é a solidão, é você estar abandonado naquele espaço. Isso eu fiz um trabalho em 2014 sobre isso, né? E claro, aí vem a influência, o Eduardo Hopper, que somente as obras dos anos 50,
né, que mostra as pessoas sozinhas, né, na cidade, né, como é que é lidar com isso. Então os temas vão aparecendo, né, mas a solidão, a vida dura, cruel do mundo contemporâneo, ela está ali. Então acho que minha dificuldade em lidar com a fotografia de rua tem muito a ver com isso, de tentar perceber a solidão, de tentar mostrar essa solidão, essa dificuldade em viver juntos. Né? Um exemplo, nós estamos aqui em Belo Horizonte, no último estatística, segundo o IBGE, 330 mil pessoas vivem sozinhas. De uma certa maneira, mostra um fracasso da nossa sociedade, né? E eu tento mostrar isso. Uma coisa muito interessante da gente pensar é que quando a fotografia foi inventada, a fotografia química, os processos químicos, né, inerentes à fotografia, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar, a seguir, né, a gostar da fotografia. Quer dizer, nós estávamos lá no século XIX, 1836, se não me engano, né, junto com o nascimento da fotografia. Isso é muito interessante, porque muitos países, né, inclusive países muito mais desenvolvidos que o Brasil, descobriu a fotografia 40, 50 anos depois. Isso quer dizer o seguinte, que a fotografia aqui no Brasil era de altíssima qualidade, porque nós temos uma história, e a história da fotografia no Brasil ainda tem que ser vista e estudada, é muito pouco estudada. Então, você vai na Europa, nos Estados Unidos, etc., né, eles trabalham muito a história da fotografia, como é que ela se desenvolve, quem foram quem, os temas, os variados. Aqui no Brasil, ela é muito acanhada, né? Tem 2 ou 3 institutos que trabalham a fotografia, o próprio governo não dá muita bola, etc. Então, esse é um problema. A outra questão é o seguinte, é o mercado da fotografia no Brasil. Né? Ele é muito difícil. Difícil por várias razões. Eu vou fazer uma digressão aqui. Lá quando eu estava, na década de 70, 80, etc., o equipamento era muito caro. Quer dizer, qualquer indivíduo que pensasse em seguir o caminho da fotografia, ele tinha que ser abonado, classe média alta para cima. Quer dizer, havia um círculo do qual a fotografia não passava. Ou seja, a partir de um determinado parâmetro socioeconômico, a fotografia estancava. Por uma questão de que as pessoas não conseguiam adquirir os equipamentos, etc. Bem, hoje ele é muito fácil. Adquirir equipamento hoje ele é relativamente fácil. Basta ver os celulares. Né? Tem celulares que são idênticos ou, às vezes, até fazem fotos melhores do que numa câmera fotográfica, etc. Bem, então isso democratizou, de uma certa maneira, o fazer fotográfico. De um lado, nunca se fotografou tanto e, ao mesmo tempo, nunca tanto se disseram fotógrafos. Quer dizer, isso é muito complicado, porque, de uma certa maneira, o fato de todos se acharem fotógrafos, né, não quer dizer que isso esteja engrandecendo a fotografia. Né? Eu lembro do Bob Wolferson, quando ele fala o seguinte, né, essa questão da fotografia é igual você pensar numa língua. No Brasil inteiro, todo mundo fala português. Pensa e fala em português. Mas não quer dizer que todos, por pensarem em falar em português, sejam escritores. E ele fala que com a fotografia é a mesma coisa. Ou seja, o fato de todo mundo fotografar não quer dizer que todos sejam fotógrafos. E ele acrescenta, talvez nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de agora. Quer dizer, isso é um complicado, porque as pessoas elas desaprenderam a ver. Né? Elas enxergam, mas não veem. E isso é uma questão cultural, né? Que a gente pode pensar de ausência de museu, de um certo padrão
estético que se vê na televisão, só se vê daquela maneira, só se pode pensar a imagem daquela maneira, se sai daquele padrão, as pessoas estranham aquilo ali e, por estranhar, abandonam aquela maneira. Assim. Ou seja, se olha no cinema, a própria fotografia, é sempre um padrão que é estabelecido. Então, eu acho que esse é um grande complicador, né? Assim, ou seja, excesso de fotografia, uma dificuldade em ver a fotografia, né? E a questão de não ter meios suficientes, marginais ou laterais, para as pessoas ter maneiras diferentes de ver, né? de perceber a imagem, de representar o seu imaginário, etc. Bem, esse negócio de conselho, né, parece muito autoajuda, né, que é uma coisa que está em moda hoje em dia, né, autoajuda empresarial, autoajuda disso, daquilo, etc. Né. E a autoajuda, ela só vale para quem vende a ideia, né, como se tornar milionário em 5 meses, etc. Quem vende, possivelmente, se torna milionário às custas da ilusão das pessoas. Eu vou pensar o seguinte, tem uma questão muito clara hoje, hoje nós vivemos a aceleração da aceleração. Né? Ou seja, as coisas são muito rápidas e as pessoas tendem a imprimir isso no que elas fazem. Então, o indivíduo começa a fotografar hoje, faz um curso de 1 mês e quer fazer uma exposição amanhã, se diz fotógrafo, isso é muito complicado, porque eu acho que não só a fotografia, mas tudo tem que ser construído. E isso requer um certo repertório. E ele não é artificial, ele não se dá de um dia para o outro, não se dá através de workshops, dos automatismos que são vendidos. Enfim, eu acho que a questão é criar um repertório, como eu tinha falado anteriormente, e esse repertório ele vai refletir, ele vai se coagular no que a gente chama de sua poética. Para isso é necessário ver muita pintura, não é só fotografia, né? Você vai, olha lá os mestres renascentistas, como é que eles lidavam com a luz. É fenomenal aquilo ali, porque a fotografia ela lida com a luz, você escreve com a luz. Né? Como é que eles enquadravam o tema, etc. Você tem que ver muita pintura, né? E começa ali no Renascimento, vai andando, etc. Né? Inclusive o Rembrandt, que não era um renascentista, mas ele dá nome a um tipo de luz, né, que se obtém fazendo um retrato. Quer dizer, não é à toa, né, que a gente deve ver as pinturas. Então tem que criar um repertório. Ver pintura, ou qualquer coisa, escultura, estar sempre aberto a outras possibilidades, a ver o que está acontecendo. Né? A própria literatura, né, quer dizer, a literatura é um meio de você tentar imaginar aquilo que está no papel. Né? E isso, por exemplo, às vezes pode fazer com que você faça uma ligação. Como é que eu posso fotografar essa ideia? Né? E por aí vai. Quer dizer, muito cinema, quer dizer, sair desse padrão, assistir vários cinemas, Tarkovsky, ver o cinema dos anos 50, o cinema dos anos 40, filmes fora de Hollywood, porque tem muita gente fazendo muita coisa, tem coisas muito interessantes e a gente acaba não percebendo, quer dizer, acaba caindo no feijão com arroz. E fica nessa fotografia tentando imprimir um retrato do que está aí. Você tem que avançar, ir além da essência. Então, basicamente é isso. Esteja aberto e vá construindo. E, obviamente, fotografar sempre, todos os dias. Né? Eu ando com uma câmera, né? Todo lugar que eu vou, eu ando com ela dia e noite, porque
sempre tem alguma coisa para você fotografar, é um exercício constante, né? E a fotografia é um desenvolvimento eterno. Enquanto você existir, você vai estar aprendendo. Não existe fórmulas, né? É claro que tem que ter aprender a técnica, mas depois que você aprender a técnica, você vai testando, vendo se errou, por que errou, e se aquele erro, você gostou do efeito, como é que você pode reproduzir ele de novo, enfim. Né? A minha fotografia mesmo, ela tem uma característica que é altíssima saturação e alto contraste. Né? Quer dizer, e eu faço isso sem nenhum medo. Agora, não é uma coisa que começou, no início é difícil você puxar na saturação da sua foto, no seu contraste, porque ela vira outra coisa, ela quase que abraça a pintura, né? Quer dizer, enfim, essa que é a ideia que eu posso passar para as pessoas que estão entrando na fotografia ou que estão desenvolvendo a fotografia, né? E, claro, fazer por paixão. Né? É complicado falar de uma frase, uma vez que eu admiro série de fotógrafos aqui do Brasil e fora do Brasil, etc. Mas tem uma que eu acho muito interessante, que é a do Bresson. O Bresson fala, questionado a ele o que ele acha que é fotografar, ele diz: fotografar é colocar na linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Então ele resume bem o que é. Quer dizer, tem um lado racional, um lado técnico, né? A cabeça, né? Simboliza isso aí. Tem um olho, que é um dispositivo, né? Ou seja, o próprio olho do indivíduo, mas o próprio dispositivo da máquina, né? E o coração, é a razão, a emoção, a sensibilidade. Quer dizer, sensibilidade também você não faz uma fotografia, você não alcança a essência da fotografia. Né? Você acaba apenas reproduzindo a realidade. Né? Então, eu gosto muito dessa frase do Bresson, eu acho que resume bem o que é a fotografia. Tem várias outras, etc., né? Mas eu ficaria com essa. Eu penso o seguinte, né? Mistério no sentido de secreto, não sei, eu acho que a fotografia, né, como o Bresson falou, da questão da razão, da emoção e do dispositivo, mas tem uma coisa que o Robert Capa fala muito disso, que é a questão do acaso também. A fotografia tem muito, não tem uma receita 100%. Né? Ou seja, você pode planejar todo um cenário, luz, etc., modelo, blá, 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 mas tem o fator do acaso. E isso é maravilhoso. Que bom que seja assim. Né? Que bom que não seja uma fórmula. Então, eu acho que se tem algum mistério, é a gente se deixar levar por esse acaso. Né? Não ficar achando que esse acaso, isso que a gente não pode controlar, é algo ruim. Não, ele geralmente ele é bom. Esse acaso ele vem acrescentar e não diminuir a sua fotografia. Bem, então eu quero agradecer aqui a Duopo Produções, a Fotografia Sem Mistérios, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando sobre fotografia. E quem quiser entrar em contato comigo, é só escrever, mandar recado para o cardoso.com.br, @bol.com.br, ou então pelas redes sociais que está aqui do lado. Né? Ok, obrigado a vocês. Né? Foi ótimo. Bom demais. Aê!